O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus se manifestou aos seus discípulos e, depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, todos os 2 apóstolos, Pedro e Paulo, fizeram a experiência de um amor que foi mais forte do que tudo, que foi mais forte do que, como eles costumam dizer, não? A carne e o sangue, significando os vínculos humanos, as relações humanas. É interessante que quando Pedro diz para Jesus, na beira, ali na cidade da Decápole, né? Diz para ele, Cesareia de Filipe, perdão, diz para ele: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus diz assim: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de João. Como aqui também ele chama ele pelo nome que ele recebeu dos pais, Simão. Bem-aventurado porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E depois Paulo, quando dá o seu testemunho, aqui na carta aos Gálatas, ele diz que tudo aquilo que ele sabe de Cristo, ele não foi consultar nem a carne nem o sangue, né? Quando ele me chamou por sua graça para que eu o pregasse entre os pagãos, não consultei carne nem sangue, e nem subi logo a Jerusalém. Paulo, de alguma forma que nós não conhecemos, não temos muito claro, aprendeu diretamente de Cristo. Aprendeu não porque foi estudar, porque foi investigar, porque foi saber, mas porque o conhecimento de Cristo foi dado a ele como uma graça, de uma forma gratuita, de uma forma cheia de generosidade. Então, para ele também, Jesus poderia dizer: Bem-aventurado és tu, porque não foi a carne e o sangue que te revelou. Eles 2 fazem a experiência de um amor que é mais forte do que o mal, do que o pecado. Paulo, antes, com o nome de Saulo, né, ou Saul, né, que era aquele nome
do primeiro rei de Israel, que era da mesma tribo de Paulo, a tribo de Benjamim. Ele perseguia os cristãos, colocava os cristãos no cárcere, ia pelas cidades onde eles estavam escondidos, denunciava, mandava eles para a prisão. Ele estava no meio desse trabalho quando foi chamado por Cristo. Então, ele experimentou em primeira pessoa aquilo que depois ele vai dizer, né? Quando nós ainda éramos inimigos, ele se entregou por nós. Por puro amor, por pura graça. Simão também, no início, quando começou a seguir Cristo, ele ainda podia se orgulhar e dizer, como ele falou depois que Jesus conversou com o jovem rico, ele disse: veja, mestre, nós deixamos tudo e te seguimos. Um pouco se orgulhando do feito de deixar tudo para seguir Cristo. Mas depois que ele renegou Jesus 3 vezes, como o próprio Jesus tinha predito, antes que o galo cante 2 vezes, você vai ter me renegado 3 vezes. Então, depois disso, ele só pode dizer: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. A única coisa que ele pode dizer, que ele pode apresentar a Cristo, é o amor dele, que não tem mais nada, não tem mais nada para apresentar, não tem os seus feitos, os seus méritos, a sua perfeição espiritual, não tem nada para apresentar, só tem para apresentar esse amor que tantas vezes falha, que tantas vezes é pequeno. Mas isso basta para que Jesus diga para ele: apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. É justamente essas mãos nuas de Pedro que ele vai apresentar para aquele paralítico que está na porta do templo, na porta formosa, uma porta que era toda adornada com ofertas e ex-votos de ouro e de prata que ficavam ali. Por isso era chamada Porta Formosa. E Pedro, talvez olhando para aqueles enfeites, diga para o mendigo, para o paralítico: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas eu vou te dar tudo aquilo que eu tenho, eu vou te dar a única coisa que eu tenho, que é tudo para mim, que é Jesus Cristo, e a sua graça. É interessante que o paralítico também não pede para ser curado, nem sabe que ia ser curado da sua paralisia. Mas Pedro, continuando a obra que Cristo fez nele, por um impulso totalmente gratuito, totalmente generoso da graça, diz para aquele paralítico: em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Todos nós, irmãos e irmãs, recebemos esse amor gratuito, e basta a gente olhar para a própria vida, recapitular a própria vida com o olhar de fé, que a gente pode descobrir o quanto e de quantas maneiras tão especiais e tão pessoais nós fomos amados por Cristo. Santo Inácio de Loyola, no final dos seus exercícios espirituais, ele propõe para aqueles que estão fazendo esse retiro, esse momento de oração, esses dias de oração, ele propõe para eles uma contemplação, que ele chama contemplação para alcançar amor. Ele faz com que você contemple do fundo do coração tudo, a criação de Deus, o universo, os planetas, as estrelas, tudo que foi criado. E depois começa a contemplar a tua própria vida, todos os bens que você recebeu, todos os dons que recebeu, todos os seus momentos de encontro com Deus. E como ele explica
no início dessa contemplação, o amor aqui quer dizer essa comunhão, essa comunicação de dons. Então você contemplando e vendo que Ele entregou tudo para ti e te amou de uma forma infinitamente pessoal, infinitamente gratuita, a tua única resposta é aquela que também aparece em forma de oração que Santo Inácio coloca nos exercícios espirituais. Toma, Senhor, recebe tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo veio de Ti, tudo eu entrego a Ti. Um amor de entrega incondicional, ele gera também a resposta de amor de entrega incondicional. Então, quando a gente recebe muito amor, a gente também dá muito amor. Jesus, quando aquela pecadora começou a perfumar os pés dele na casa do fariseu, e tocar e beijar nos pés dele, e lavar os pés dele com as lágrimas, e enxugar com os cabelos. Jesus diz isso para o fariseu: você quando eu cheguei aqui, você não me saudou, você não me deu o beijo de saudação, você não lavou meus pés, você não me perfumou. Mas essa mulher, desde que chegou aqui, ela beija meus pés, ela lava os meus pés com as lágrimas, ela enxuga com os cabelos, ela derrama perfume. Por quê? Porque muito foi perdoada. Então, o sinal de que ela foi muito perdoada é que ela muito ama. Se a gente encontra uma pessoa que ama muito, é porque muito amor foi derramado nela. E se você encontra uma pessoa que ama pouco, você diz: talvez essa pessoa não tenha se dado conta ainda do quanto ela foi amada. Então, o dia de hoje, irmãos e irmãs, essa véspera em que a gente reflete um pouco, medita sobre esses dois santos, como a igreja nos diz, olhar para o santo como uma obra-prima de Deus, nos leva a louvar e a glorificar o artista que fez essa obra. Quando a gente vê a obra que é a vida de São Pedro e São Paulo, a gente diz como eles receberam amor e como puderam dar uma resposta tão grande, tão bonita, tão plena de amor. E assim também é na nossa vida. Se a gente contempla a nossa vida com os olhos de fé, a gente consegue descobrir o quanto foi amado e o quanto é amado. E o quanto esse amor não dependeu de nada das coisas que a gente acha que precisa fazer para ser amado. Não precisou, Deus para nos amar não precisou das nossas boas obras, não precisou das nossas virtudes, não precisou das nossas orações, não precisou de nenhum bem que a gente tenha feito, não precisou de nada para nos amar, porque o amor dele é infinitamente gratuito e infinitamente pessoal. E a gente, irmãos e irmãs, a gente só começa a fazer um verdadeiro bem na nossa vida quando a gente toma plena consciência de quanto nós somos amados. E São Pedro e São Paulo, nessa bonita realidade da comunhão dos santos, nos transmitam um pouco dessa consciência do amor, esse amor que salva, esse amor que te torna belo, esse amor que faz da tua vida uma coisa bonita, proveitosa, uma coisa cheia de alegria, de luz para os nossos irmãos e irmãs. E que pela intercessão deles a gente também possa perceber esse amor de Deus que nos cura, que nos salva, que nos santifica, que nos transforma em apóstolos, que nos transforma em mártires, isso é, em testemunhas de Jesus Cristo nosso Senhor.